Bom dia, galera de Cristo. Bom dia não, abre aspas, cancela boa tarde, né? Se inicia a tarde desse dia, a última quinta-feira do mês de janeiro, o Ebenezer. Vencemos mais uma batalha. Ainda não acabou, o mês se encerra só amanhã. Mas é um brado de vitória, sim, pelas batalhas, né? Pelas lutas, pelas adversidades vencidas, né? Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas entrego os meus temores, pois em ti, Senhor, posso confiar. Aí entra Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí depois lá no finalzinho, como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde, família de Cristo. Compartilhe a mensagem assim que puder. Quero fazer uma breve reflexão. Hoje não vou demorar. Êxodo, capítulo 14, né? Um milagre de Deus, mais um milagre de Deus para o povo de Israel. Êxodo 14, no capítulo anterior, 13, vai dizer que Faraó vem as 10 pragas, né? Vem a morte dos primogênitos, não é isso? E Deus manda liberar o povo de Israel e o povo sai em busca da terra prometida, Nova Jerusalém, Canaã. Moisés e o povo, né? Um povo que cria e um povo que não cria. Cria na adversidade, cria nos momentos bons e não cria nas adversidades, né? Um povo que oscilava muito, havia mistura de povos, né? Miscigenação de povos também, religiões diferentes, e aí o povo prevaricava, né? O povo pecava contra Deus, né? Mas interessante é que o verso 14 do capítulo 14, eu acho um versículo top, serve para as nossas vidas nessa tarde. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Deus peleja por nós. E aí vem o texto dizendo assim, o verso 15 do capítulo 14 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, então eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros, né? E o anjo de Deus ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles também. A coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, né? Houve um divisor, né? Entre o Faraó e sua turma, os egípcios, não é isso? E o povo de Israel. Houve um divisor, os anjos estavam ali, a coluna também estava ali, de fogo também, né? E é interessante, né? E os egípcios saberão que eu sou Deus. E o anjo de Deus ia diante do exército de Israel. E depois eu vou falar aqui da minha coluna de nuvem. A coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E aí é isso que Deus vai fazer. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Glória a Deus, né? Se a gente for contar esse fato espiritual, um fato que nós cremos, esse fato bíblico, onde o mar vermelho se abriu, né? Onde o mar se tornou seco, vão dizer que está de brincadeira, né? Filosofia, os incrédulos, né? Os ateus vão rir, né? E o texto vai dizer que os filhos de Israel entraram por meio do mar a seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram, estando atrás deles todos os cavalos de Faraó,
seus carros, seus cavaleiros e até o meio do mar. E aí, né? Verso 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. Tirou-lhe as rodas do seu carro, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros, né? É interessante, né? Faraó, ele não desiste de perseguir o povo de Israel. Essa é a visão, ele não desiste de perseguir o povo de Israel. Só que aqui na frente ele vai entender que Deus tem poder. E aí eu quero fazer, tipo assim, uma analogia em relação a Satanás e Deus, né? Os egípcios e Faraó, eles vão personificar ali Satanás, os seus anjos perseguindo, né? Não desistem nunca, sabem que vão ser derrotados, porque o nosso Senhor é Deus, Senhor dos exércitos, mas eles não desistem. Faraó não desistiu. Interessante que a gente vai ler nos textos, em alguns outros também, é que a Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus tinha um propósito na vida do povo de Israel, povo murmurador, misericórdia, mas Deus tinha um propósito. E aí Deus endurece o coração de Faraó. Nas pragas foram assim, né? Deus endurece o coração de Faraó, Deus endurece o coração de Faraó. E agora não foi diferente. Só que agora Deus vai exterminar aquela geração de egípcios ali, aqueles soldados, aqueles cavaleiros, Faraó, né? Os melhores cavalos, os melhores capitães. Mas eles vão saber que Deus estava ali, né? E aí disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou aos seus lugares ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando-se, cobriram os carros, cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou, misericórdia. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar a seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exerce contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo, né? Creu em Moisés e creu no Senhor provisoriamente. Provisoriamente, daqui a pouquinho vão duvidar de novo. Se você se estender no texto, discorrer, você vai ver primeiro, Deus faz o milagre. Depois, no capítulo 15, tem o cântico de Moisés, né, de exaltação a Deus, né? Muito bacana, muito lindo o cântico de exaltação ao nosso Senhor. Mas depois de tudo isso, vem as águas de mar e o povo murmura mais uma vez, né? Mas o que nós aprendemos nessa tarde é a soberania de Deus. Eu não consigo parar de falar em soberania. Eu não consigo enxergar outra palavra do que para exaltar o nosso Deus do que soberania. Deus permite que o povo fique cativo durante 400 anos. Depois Deus levanta o libertador, Moisés, tremendo, né? Depois de tanta luta, Moisés, a pedido de Deus, a ordem de Deus, tira o povo da terra do Egito. Depois o povo se encontra de frente para o mar, perto de deserto, perto de montanhas, e parece que não vai conseguir nada e vão morrer ali. Faraó se aproxima, e aí Deus manda Moisés tocar no mar, né? Há tempo para tudo, como dizia Eclesiastes: tempo de orar, tempo de clamar e tempo de tocar no mar. E aí Deus fala para ele: por que clamas a mim? Toca no mar e o mar vai se abrir. E é interessante que o mar se abre, o povo passa seco e depois o mar se fecha, né? Só o poder de Deus. Não tem fenômeno aí, né? Talvez a história vai dizer que foi um fenômeno. Não foi um fenômeno. Foi o poder de Deus, né? E assim é o Israel hoje. Se representa hoje a humanidade. Enquanto tem tudo, né? Deus é Deus, mas quando não tem, para eles deixa de ser o Deus, né? De Israel. Então o que nós pedimos ao Senhor nessa tarde é misericórdia. E você que é servo do Senhor, você que é serva do Senhor, não olhe para o deserto como um lugar de morte, mas olhe para o deserto
como um lugar de exaltação do nome de Deus, né? Nunca tente retornar para a terra de Faraó, nunca tente retornar para a terra que era de perdição, né? Onde Satanás, o príncipe desse século, impera, e o povo cego, né? Não seja também um crente que venha a perecer por falta de conhecimento. Osés vai falar isso, né? Esse povo perece por falta de conhecimento. Busque conhecimento, busque sabedoria, busque entendimento do Senhor. Adore ao Senhor. Não olhe para o seu pecado, para a sua adversidade como uma separação de Deus, mas olhe para o teu pecado, para a tua luta, para a tua adversidade, como motivo de confissão ao Senhor. Não vou me estender mais, né? Dá para falar muita coisa, né? O texto é muito rico em testemunho, em exaltação, em explanação da palavra, mas eu deixo esses versículos para você, deixo esse momento de reflexão da palavra de Deus, e a minha oração é que você continue de pé. Janeiro está acabando, fevereiro está batendo a porta, a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer a partir do momento que eu levantar dessa cadeira. Eu não sei o que vai acontecer, o que pode acontecer. Eu sei que quando eu levantar, independente do que vai acontecer da porta para fora da igreja, Deus proverá. E não vai acontecer nada na minha vida que Deus não possa me dar livramento, que Deus não possa me libertar, que Deus não possa me sustentar. Os anjos do Senhor aqui nesse texto ficaram no divisor de água, ficaram atrás do povo de Israel, protegendo, criaram um divisor para que Faraó não se aproximasse, né? Aí a gente subentende que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, né? Os anjos do Senhor. E é isso. Gratidão a Deus pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Gratidão a Deus por termos o livre acesso ao nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que não pecou jamais. Gratidão a Deus porque nós confiamos e tiramos como exemplo para nossas vidas como a gente não deve ser e como nós devemos ser. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E não esqueça, vida de vitória, vida na palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bora avançar? Meu convite é para a gente derrubar o gigante. Com a funda, não, mas com o poder de Deus, porque a funda representa o poder de Deus. Então vamos derrubar o gigante, bora avançar, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Graça e paz. Forte abraço do pastor Carlos para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Bora avançar.